Oi, turma. Vamos fazer mais uma aula, tá? O que acontece? Conjunto dos números irracionais, tá? Ele é simbolizado por essas duas letrinhas, o I e o R, de irracionais, tá? Ó, irracionais. Aqui eu coloquei aqui uma explicação. Geralmente eu não coloco muita teoria porque fica muito extenso o vídeo, ok? É composto por todos os números que não são possíveis de se descrever como uma fração. Um exemplo é a raízes não exata. Eu vou montar aqui o conjunto, tá? Vou colocar a simbologia, é o I e o R, tá? Vou abrir as chaves e vou montar o conjunto. Então a gente pode colocar aqui o π. Depois eu vou estar fazendo aqui um exemplo, porquê do π. Vou colocar uma raiz de 2. Podemos colocar raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7 e também o φ, tá bom? Vou colocar um infinito aqui porque tem outros, o número que vai aparecer que também pode ser os irracionais, tá? Vamos fechar. O que acontece? Eu vou descrever aqui o π e vou explicar o porquê, tá? O π é irracional. Vou colocar aqui o π. Quanto que ele vale, ó? 3,141592 e vai assim produzindo números diferentes infinitamente, tá? Para direita. O que acontece? Você vê que os números depois da vírgula, eles não se repetem. Tipo, tem dízima periódicas ou dízimas infinitas que depois da vírgula aqui, por exemplo, fica 2, 2, 2, 2. Essas daqui não são irracionais, tá? Elas são racionais, tá bom? Elas são dízimas infinitas periódicas. E essas daqui é não periódicas, porque elas não se repetem, tá? Ela vai assim infinitamente modificando. Então, são os conjuntos dos números irracionais, porque não são números iguais aqui repetidamente. Eu vou colocar mais exemplo. Vamos colocar aqui a raiz de 3. Tá, ó. Vou colocar o valor dela. Eu já andei fazendo na calculadora aqui, a raiz de 3, ela dá mais ou menos 1,7320,5 e vai infinitamente. Essa sim, tá? Ó, é uma dízima dos números irracionais, tá? Ela vai crescendo aqui infinitamente, ó, com os números diferentes, sabe? Infinitamente. Então ela é irracionais. Posso colocar aqui a raiz de 5, tá? Quanto que dá a raiz de 5? É 2,236057. Vai aqui um monte de número aqui, ó. Sim, é irracional. Você vê que depois aqui, quando ela vem aqui nos períodos aqui se repetindo, ela não é igual aos números. Se fosse 2, 2, 2, 2, infinitamente, então não era irracional. Era dízimas infinitas, tá? As dízimas periódicas, elas são números racionais. Periódica é que vai repetindo igual. Tá? Tem que prestar atenção. Vou fazer uma raiz de 7, que eu coloquei aqui no nosso conjunto. Tá aqui, tá? Então, quanto que dá essa raiz de 7? Ela dá 2,6457 ou 5 infinitamente, um monte de número. Ela é irracional também, tá? Ó. Vê que não repete número igual, tipo 3, 3, 3, 3. Se repetisse 3, 3, não era irracional, tá? Era dízima infinita. Ok? O que mais aqui que eu posso colocar aqui? O φ. Vamos colocar o φ que está no nosso conjunto. Qual que é o valor de φ? 1,6180 e vai infinitamente aqui, ó.
também é irracional, porque os números aqui são diferentes. Vai infinitamente aqui mudando os períodos. Então é irracional, tá? Então eu vou colocar aqui um exemplo aqui, vamos colocar um exemplo rapidinho, tá? De dízimas infinitas, que não é irracional, tá? Dízimas infinitas. Vou colocar aqui infinitas. O que pode ser infinitas? Aqui, ó, uma dízima. 3, 3, 3. Isso daqui não é irracional, ok? É dízima infinita, tá? Podemos colocar aqui o zero, ó. 42, 42, 42. Esse exemplo aqui, pessoal, não é irracional, é dízimas infinitas. Veja que vai repetindo o 42, o 42 e o 42. Os racionais, para finalizar, são essas dízimas que elas vão modificando os valores conforme vai crescendo, tá? Ok? Até a próxima aula. Tchau.